Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Vamos sem introdução hoje, porque a gente está gravando, é a segunda vez que a gente está gravando por problemas técnicos. A gente perdeu o episódio que foi gravado, então estamos aqui no domingão, por isso que vocês também estão recebendo o podcast um pouquinho mais tarde. Domingão a gente gravando aí esse podcast para vocês. Então vamos para o primeiro bloco, onde a gente vai falar do que aconteceu aqui nessa semana em Israel da política. Bloquinho curto também, a gente vai tocar em dois assuntos ligados ao Mandelblit, né? O nosso figurinha carimbada, o nosso conhecido e querido procurador-geral do governo. É o cara que indiciou, né, o Netanyahu. Pois é, essa semana ele resolveu, a primeira notícia envolvendo ele foi que ele resolveu proibir o Netanyahu, né, de fazer indicações para cargos de alto escalão do governo. E aí eu vou dar uma explicação rapidinha. O Netanyahu, enquanto primeiro-ministro, ele indica, né, não é que ele pode, é dever dele indicar o procurador-geral do governo, o procurador-geral do Estado e o chefe-geral da polícia, né? Inclusive o Mandelblit, que é procurador-geral do governo, ele foi indicado pelo Netanyahu. E agora, por conta de todo esse imbróglio político aí envolvendo o julgamento do Netanyahu, né, os indiciamentos, o Mandelblit decidiu que o Netanyahu ele não pode fazer indicações para esses cargos, né, que eu falei acima, o procurador do governo, o procurador do Estado e o chefe de polícia, porque isso poderia causar conflito de interesses com o julgamento dele, né? Ou seja, ele poderia indicar alguém que de alguma forma o favorecesse em todo o processo judicial, né? Que está para começar aí dentro de um mês e meio. É uma decisão extremamente complexa, né? Uma decisão extremamente polêmica, porque tudo que envolve, na verdade, o julgamento do Netanyahu e essa legislação, né? É novo. Né? Não é o Mandelblit decidiu, não é que haja uma legislação em cima disso, né? Ele faz decisão em cima de pesquisa, né, e de apoio em outras legislações, mas não há uma regra definida. Essa regra está sendo definida agora. Enfim, e tudo isso torna o discurso, né, muito pessoal, né? E é assim que também, muitas vezes, a gente vê o Netanyahu usando a política, usando os fatos, né? Mas e aí, é pessoal ou ele deve indicar essa galera que pode, de alguma forma, favorecer a ele no julgamento, no processo judicial? Vamos começar pelo que a lei diz, depois pelo que a lei não diz, mas pode servir de lei também, né? A lei diz que o Netanyahu ele deve ter, como primeiro-ministro, ele deve ter ingerência na nomeação, ele pode ter ingerência na nomeação de alguns desses cargos, ou do judiciário, ou de setores que não estão submetidos exatamente ao poder executivo, né? Por um lado. Por outro lado, a lei diz que o procurador do governo, no caso o Avichai Mandelblit, ele pode tomar decisões com respeito enfim, diretrizes, né, e capacidades do governo. Né? Não existe nenhuma lei que diga que o Mandelblit pode proibir o primeiro-ministro de nomear cargos por conflito de interesses. Essa própria categoria, conflito de interesses, ela não aparece em toda a legislação escassa que é para nomeação de cargos, né, de quem vai exercer determinados cargos. Isso não quer dizer que ele não possa tomar essa decisão, né? Isso quer dizer que ele não possa tomar a decisão de que o Netanyahu ele não deve nomear pessoas por conflito de interesse. Ou seja, um ponto aí cinza, né, que a legislação israelense, que ela segue o modelo britânico, que permite interpretações, ela deve ser agora interpretada e alguém vai ter que bater o martelo dizendo pode ou não pode. O Netanyahu disse ele não pode, os advogados do Netanyahu disseram ele não pode, o Mandelblit fez, ou seja, claramente ele acredita que ele pode, e agora o Netanyahu já avisou a Suprema Corte, ao Bagatz, que ele vai pedir para a Suprema Corte derrubar essa decisão do Mandelblit, né? Porque a legislação, a jurisprudência israelense, ela não é, até por seguir o exemplo da lei romana e não da lei, da lei britânica, não da lei romana, ela é uma lei que ela joga com interpretações, né? Com máximas, com conceitos, com essências e a interpretação ela é um fator muito importante para, enfim, para a adesão da própria lei. O que eu me refiro com isso?
Se você vê, por exemplo, um cartaz dizendo que está proibida a entrada de gatos e cachorros numa escola, né? Isso quer dizer que você possa entrar com um leão na escola, porque não tem a placa proibindo que não pode entrar com um leão? Evidentemente que não, né? Que a placa é bastante precisa ao dizer que você não pode entrar com animais na escola. É evidente que pode ser que tenha alguma exceção com um ou outro animal, um passarinho dentro da gaiola, que pode ser que possa entrar na escola, um aquário, mas com certeza não um leão. E você não vai listar todos os animais que são perigosos para você levar numa escola, porque senão, caso contrário, está tudo liberado. Então, o fato de não estar escrito na lei israelense que o procurador do governo ele possa proibir o primeiro-ministro de participar da decisão da nomeação de determinados cargos, porque isso pode beneficiá-lo pessoalmente, me parece bastante razoável. Né? E a gente tem que lembrar quais são os cargos exatamente que o Mandelblit não disse que não pode nomear ninguém para nada. Ele descreveu os cargos, né? E eu vou dizer para vocês os principais desses que o Mandelblit citou, né? Que um deles, por exemplo, é o Mafkal, que é o comandante-chefe da polícia. Né? O Netanyahu está sendo investigado pela polícia. Em Israel não tem polícia federal, polícia militar, polícia civil. É Mistério de Israel, a polícia de Israel. Eles têm setores, né, que investigam cada parte enfim, cada crime, cada suposto crime, cada evidência, e a polícia de Israel tem um comandante-chefe, né, o Mafkal, que está vacante há mais de um ano e 8 meses, se não me engano, que não tem um Mafkal, tem um sujeito que é interino, justamente porque o Netanyahu não entra em acordo nem com a justiça, nem com o Kahol Lavan, com o Azul e Branco, que é o partido que compõe o governo, sobre quem pode nomear essa pessoa. O Netanyahu não só, né, ele quer participar dessa nomeação, como também ele queria mudar as regras da nomeação do Mafkal e de outros cargos também, né? E os outros são o novo procurador do Estado, né? É o fiscal-geral do Estado, na verdade, chefe da Paraclitut, né? Que era o cargo exercido pelo Shai Nitzan, que hoje é um desafeto do Netanyahu e do Likud, né? O Likud alega que o Shai Nitzan, ele, enfim, fez ativismo judicial, né? Ele tentou de alguma maneira prejudicar o Netanyahu porque ele acredita politicamente, enfim, em outro espectro político, ideológico, né? Ele acredita que a esquerda, né? Então, basicamente, estão acusando o cara de ser de esquerda e está prejudicando o Netanyahu, abusando do seu poder para prejudicar o Netanyahu, fazendo ativismo judicial quando a justiça, na verdade, devia ser isenta. Né? E o Likud quer, o Netanyahu quer poder nomear ou participar da nomeação, inclusive mudar as regras também da nomeação do novo fiscal-geral do Estado. E o Mandelblit disse que o Netanyahu não pode, né, fazer isso. E o terceiro grupo é de juízes, né, inclusive juízes da Suprema Corte. O Netanyahu ele também quer participar da nomeação de juízes e o Mandelblit disse não. Está sendo julgado, como é que eu vou deixar se nomear juízes? Né? A mim parece bastante razoável essa determinação, essa decisão do Mandelblit. Acho que o ouvinte que está me escutando, pelo menos, obviamente que o meu ponto de vista é parcial, porque eu estou apresentando o que me parece razoável, da maneira como a mim me parece convincente, que me escuta tende a concordar comigo, mas, sinceramente, eu tento buscar alguma razão para que o Netanyahu esteja certo nessa disputa, e fora alguns determinismos jurídicos, né, tecnicismos exagerados, eu não consigo achar nenhuma razão razoável para que o Netanyahu, razão razoável parece um pouco redundante, né, mas eu não consigo achar nenhuma razão que me convença, o mínimo que seja, de que o Netanyahu deveria nomear pessoas para esses cargos. Então, essa polêmica, para mim, tá mais que resolvida, né? Eu não sei se você falou agora dessa questão se é parcial, né? Eu não sei se é ser parcial. Eu acho que os fatos, eles são... A questão é muito clara, né? A gente tem uma lei que ela permite interpretações, não há uma definição, né? Se pode ou não pode. O que for decidido agora vira jurisprudência, ou se houver alguma coisa, vamos supor, mesmo um caso parecido no futuro, é julgado novamente, toda essa questão. Eu acho que vira jurisprudência, né? Vira jurisprudência, então, e aí eles podem legislar alguma coisa para que essa jurisprudência ela deixe de ter validade, né? Mas com certeza vira jurisprudência. Se o Netanyahu for à Suprema Corte, eu acredito que ele vá, e a Suprema Corte der razão ao Mandelblit, então vira jurisprudência. A Suprema Corte der razão ao Netanyahu também, né? A Suprema Corte ela tem esse poder, né, de legislar em casos que a lei não exista, né? Sim. Então é isso. Eu acho que os fatos são bem claros, assim, né? No momento em que permite essa interpretação, né? No momento em que não há uma jurisprudência, e a gente vê que a indicação, né? As indicações no caso, elas são para cargos que realmente têm uma possibilidade de influenciar no processo. Acho que é um tanto quanto complicado, né? Permitir que
que isso aconteça. Mas, enfim, vai ser uma batalha jurídica, não, obviamente, não, Netanyahu não vai deixar isso barato, principalmente porque ele acha que é ruim para ele. E também ele tem feito de tudo, né, para atrasar e para impedir o início desse julgamento. Lembrando aí, né, que a gente já vem comentando que pode ser que o governo caia dentro de um mês e meio, né, por conta da questão do orçamento, né? A gente já falou disso lá em agosto. E o julgamento da Netanyahu está marcado para começar no início de janeiro, né? Ou seja, vai ser o período eleitoral realmente dentro do período do julgamento. A não ser que ele, de alguma forma, consiga, mais uma vez, prorrogar o julgamento. Que ele é mestre, mas vamos ver se isso acontece. Bom, vamos então para a nossa segunda notícia, ainda ligada ao Mandelblit, só que dessa vez quem vai atuar, né, o personagem com ele nessa notícia não é o Bibi Netanyahu, é o Miki Zohar, o líder da coalizão do governo na Câmara no Knesset, né, no parlamento. E ele é aquele cara que ele é um cão raivoso do Netanyahu, né? Tudo que o Netanyahu fala, ele tá lá e vai até o fim, é um cara extremamente grosseiro, agressivo, enfim. Há um tempo atrás a gente comentou, houve um vazamento, né, envolvendo o Mandelblit, né? E em uma entrevista numa rádio, o Miki Zohar, né, ele falou que se o Mandelblit, né, não renunciasse, não se demitisse, novos vazamentos aconteceriam e aconteceria um furacão, né, enfim, com esses vazamentos aí, né, na política israelense, seria um furacão, aconteceria caso o Mandelblit não renunciasse, não largasse o cargo dele de procurador-geral do governo. E isso fez com que a polícia achasse que o Miki Zohar estivesse ameaçando, né, o procurador-geral, e abriu uma investigação contra o Miki Zohar para ver se ele realmente teve a intenção de ameaçar ou não o Mandelblit. Miki Zohar foi chamado na polícia, interrogado por 4 horas, saiu cuspindo fogo para tudo que é canto. E parece que dessa vez, João, colocaram aí o Miki Zohar não atrás das grades, né? Porque só está começando a investigação, mas deram uma espremida nele, né, cara? Enfim. Pois é. Na verdade, ele está sendo investigado por uma divisão da polícia, que é uma divisão da polícia comum, né? Que ela não é uma divisão especial para parlamentares, porque a investigação é por ele estar cometendo um crime comum. E a lei da imunidade aqui em Israel ela é um pouco diferente da lei da imunidade no Brasil, e a polícia pode decidir que um parlamentar seja investigado por crimes comuns e que tenha um tratamento um pouco diferenciado, na verdade não diferenciado, igual o resto da população e não diferenciado no caso, né? A gente comentou o caso do Miki Zohar aqui tem 2, 3 semanas, né? A gente comentou dele comparando com o caso da Miri Regev, o comportamento de mafioso que os dois tiveram, né? Então, vou só relembrar aqui em poucas palavras. Miki Zohar, líder do governo na Knesset, disse após uma matéria ser divulgada pelo Canal 12, pelo jornalista Tamit Segal e Guy Peled, né? Enfim, que nessa matéria, o Avihai Mandelblit, que é o procurador-geral do Estado, ele teria dito ao Ari Hero, que é um um amigo dele que também era jurista, que o Shai Nitzan, que a gente falou dele no bloco passado, antigo fiscal do Estado, o teria agarrado pelo pescoço, ou seja, dando a entender que ele estava botando muita pressão, e alguns podem entender que isso tenha sido que ele tenha sido ameaçado pelo Shai Nitzan para tomar determinadas atitudes, né, no seu cargo. O negócio é que ele não disse que ele estava sendo ameaçado, ele não disse que ele cedeu à pressão, se é que teve pressão, mas depois dessas gravações serem divulgadas, o que aconteceu foi que o Miki Zohar deu uma entrevista para a Rádio 103 da FM, que é a rádio que pertence ao próprio Canal 12, dizendo que pertence ao conglomerado, né, de comunicações de Canal 12, dizendo que o Mandelblit tem que renunciar. Se ele não renunciar, ele vai ser derrubado, porque eles vão fazer da vida dele um inferno, e que mais gravações vão aparecer aí caso ele não renuncie. Ou seja, uma ameaça. Eu tenho material conseguido de maneira provavelmente ilegal, né, porque os jornalistas não divulgaram de onde vieram as gravações, eles só disseram que não foi de nenhum hacker, porque havia uma acusação de hackeamento, então eles falaram, não foi de nenhum hacker, falaram, a gente tem, enfim, ele falou, eu tenho as gravações, e se você não renunciar e retirar as acusações que você fez contra Netanyahu, eu vou divulgar mais e vou fazer a tua vida inferno, né? Que é uma ameaça velada, né? Depois o Guy Peled e o Amit Segal foram para a televisão. O Guy Peled falou, eu não tenho mais nenhuma gravação, eu não sei de nada mais, se ele tem ou não, eu não sei.
E o Amit Segal falou, eu tenho umas gravações aqui comigo, eu vou divulgar, independentemente do Mandelblit se renunciar, retirar as acusações ou não, porque meu trabalho como jornalista é divulgar o que eu acho que é importante o público saber. Enfim, o Mick Zohar, se ele tem essas informações... Agora, enfim, pairam várias questões, né? Primeiro, enfim, os jornalistas rapidamente trataram de mostrar para todo mundo, a gente não tem nada a ver com isso aí, não. A gente está fazendo o nosso trabalho e ele está ameaçando o dele. Hein? Agora, pairam algumas questões aí, que são... Primeiro, o Mick Zohar, ele tem gravações do Mandelblit, né? Se tem, de que maneira ele conseguiu? Que gravações são essas, né? Dois, ele tem o direito de ameaçar, dizer que vai transformar a vida dele no inferno, ou de divulgar gravações para caso ele não retire as denúncias, enfim, as acusações formais sobre Netanyahu e renuncie, né? A resposta para a segunda pergunta é clara, né? Não, ele não pode fazer essa ameaça, né? Mesmo que ele tenha as gravações, ele não pode fazer essa ameaça. Inclusive, se ele tem prova de crime ou alguma coisa dessas, ele tem que entregar isso à polícia para que a polícia examine e veja se tem aí alguma razão antiética ou criminosa para que o Mandelblit tenha indiciado o Netanyahu, né? Mas ele fez tudo da pior maneira possível e agora a investigação vai tratar de responder essas questões. Se ele tem material sobre isso, enfim, como é que ele conseguiu, caso ele tenha, né? E, enfim, e também como é que ele ameaça assim o procurador do governo sem receber absolutamente nenhuma punição, né? Tipo, como é que tem que fazer com esse sujeito? E aí, depois, quando eles chegarem a toda a conclusão, se foi uma ameaça a fogo de palha, se foi uma ameaça com conteúdo, se ele tem relação com o que já foi divulgado até agora, aí eles vão poder decidir se ele vai sentar no banco dos réus, igual ao primeiro-ministro, ou não. E que crimes ele responderia caso ele seja indiciado, né? Porque, enfim, aí tem uma série de crimes pelos quais ele pode vir a responder. Mick Zohar, eu não me lembro agora que número ele está na lista do Likud, se não me engano é 14º, agora não me lembro exatamente, num lugar intermediário aí. Ele foi escolhido para ser o líder do governo, o líder do governo na Knesset, né? Essa já deve ser a 30ª polêmica dele, só desde março até agora. Ele é um cão de briga, um hooligan do Likud, e ele, depois dessa ameaça que ele viu que meteu os pés pelas mãos, ele prometeu que agora ia vir um Mick Zohar, paz e amor. Ele não usou essa expressão, obviamente, mas ele disse que ia ser o cara mais de conciliação, menos de briga, né? Menos de confronto. E ele estava tentando, dava até para ver que ele estava tentando, mas não durou muito, durou poucos dias essa postura dele um pouco mais amigável e do diálogo, para que ele voltasse a criticar acidamente, atacar. Criticar, na verdade, não, a crítica é válida e justa e faz parte da democracia. Os ataques é que eu acho que são um pouco menos, né? Ele já voltou a atacar os adversários do Likud, né? E agora que, enfim, ele está sendo investigado, a gente não sabe se ele vai se acalmar ou se ele vai ficar mais agressivo ainda, né? Vale lembrar, a polícia não informou que o deputado investigado, que o parlamentar investigado é o Mick Zohar. A polícia informou que tem um parlamentar, um eleito pelo povo, que está sendo investigado por ameaças a elementos judiciários, ameaças públicas. E quem faz A mais B chega no Mick Zohar. Todo mundo sabe, os jornalistas não fizeram muito bem seu trabalho, eles já divulgam o caso como fatalmente é o Mick Zohar, e o Mick Zohar também sabe que é ele não esconde. A polícia não pode falar, sim, é verdade, é o Mick Zohar, parabéns, vocês descobriram. Não pode, mas a gente sabe que é. Só queria completar essa informação. E agora, enfim, que essa investigação seja feita e que justiça seja feita também, né? Dependendo do tamanho da besteira que ele fez. Se foi só uma ameaça sem base nenhuma, sem nada, foi só tentar dar carteirada e ameaçar o procurador-geral, também é grave, né? Mas é muito menos grave. Agora, se ele tem participação com a maneira como conseguiram essas gravações, com o teor das gravações, com gravações que a gente não conhece, com coisas que podem vir a público depois e ainda não vieram, aí a situação é muito mais grave e aí vai ser difícil ele escapar. É isso aí. Mick Zohar no banco dos réus. Vamos ver se isso vai acontecer realmente, porque ele é um cara que ele foi exatamente o seu comentário lá no início, né, com a questão da Miri Regev, né? Eles mostram o quanto a política israelense, né, o Netanyahu, ele empurrou a política israelense em termos de qualidade, né, de discussão do debate muito para baixo. É realmente de um baixo nível muito grande, mas vamos que vamos. Vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar aí do tema da semana, né? Eu acho que o mundo inteiro falou da eleição do presidente norte-americano.
É isso aí, Joe Biden é o presidente americano eleito para substituir Donald Trump. Bom, vamos ver se vai. Bom, acredito que vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. O Trump não vai conseguir derrubar igual os republicanos fizeram algumas décadas atrás. Mas enfim, deixando isso de lado. Obviamente, a mudança. Tem alguns, eu vi alguns, como chama, de jornal, artigos de jornal falando do fim da era Trump. Não dá para chamar o governo de 4 anos de era, né? Óbvio que ele fez mudanças muito grandes, né? Ele foi uma figura muito controversa que mudou muito a política de uma forma geral, mundial, inclusive, né? Mas chamar de era Trump para mim é um exagero. Enfim, 4 anos do governo Trump acabaram, um governo que mudou muito a política aqui no Oriente Médio. É inegável a gente dizer, a gente tentar dizer alguma coisa diferente, não dá, né? Recentemente ele apresentou um plano de paz que previa a anexação do território israelense, ele mudou a embaixada de Israel para Jerusalém, teve questão do Golan. Nos últimos meses, acordos de normalização que foram feitos pelo Trump, né, foram políticas do governo americano que acabaram presenteando o governo israelense na véspera das eleições, e agora a gente tem uma mudança que volta um democrata para o poder, mas é um democrata que é amigo do Bibi há mais de 40 anos. Eles são muito próximos pessoalmente. Inclusive, eu vi, um pouquinho antes da gente gravar agora o podcast, um vídeo que o Bibi fez, tá no Twitter dele, não do Twitter pessoal, Twitter de primeiro-ministro, se eu não me engano, e ele falando que ele e o Biden têm uma relação de quase 40 anos, uma relação longa, enfim, que é o verdadeiro amigo de Israel. E é isso. Aparentemente, pelo menos para o Bibi, a gente trocou um amigo por um outro amigo. Mas será que a política vai ser a mesma, cara? Não, não vai ser a mesma, né? Até porque o Trump ele fez coisas que ninguém tinha feito antes dele, né? E isso é importante a gente dizer. Então a gente tem que dar uma breve introduçãozinha nessa questão para que o ouvinte da gente que está um pouco menos familiarizado com a questão possa, enfim, compreender, né? A gente sabe que a população judaica dos Estados Unidos ela vota historicamente, sempre votou majoritariamente nos democratas, e agora aparentemente o Biden recebeu 70% dos votos da comunidade judaica norte-americana. Mas a gente também sabe que os evangélicos eles votam muito nos republicanos, em sua maioria, né? E eles têm uma relação muito forte com Israel, inclusive as suas demandas em relação aos governos norte-americanos, elas têm, muitas vezes, tem mais a ver com a relação dos Estados Unidos com Israel. Deus que elas têm razões para querer uma boa relação com Israel. E, enfim, a gente tem que avançar, né, por outras questões. Do Oriente Médio. Israel, na verdade, tem simbolicamente, né, como a terra prometida, né, ela faz parte também de um certo... os norte-americanos se consideram, de alguma maneira, herdeiros históricos, né, dos hebreus passados com o conceito deles de terra prometida, que são os próprios Estados Unidos da América, né? Tem feito sobre isso por historiadores norte-americanos e alguns latino-americanos também. Eu tive a oportunidade de ter contato com esse conteúdo também já na minha UF lá em Niterói, né, que é um tema super interessante, mas a relação com Israel ela sempre veio dos dois partidos, né, tanto dos democratas quanto dos republicanos. Então sempre o candidato eleito ele sempre era um candidato, na verdade não sempre, principalmente depois dos anos 70, né, porque a Guerra Fria obviamente ela gerou algumas questões aí no meio desse caminho. Você apoiar Israel significava você ser inimigo de todos os países árabes, e os Estados Unidos não estavam interessados em perder um mercado tão grande ali no Oriente Médio, né? Depois da crise do petróleo isso ficou mais acentuado ainda. Mas hoje, depois da queda da União Soviética, os Estados Unidos já não têm, também depois de paz real com o Egito, né, e depois com a Jordânia, e da mudança das relações aqui no Oriente Médio, a aliança dos Estados Unidos com Israel crescendo cada vez mais, né, a ponto de que os dois países eles são aliados bastante próximos. E a gente viu que o Netanyahu ele entrou em 2009, e isso coincidiu com também a chegada do Obama ao poder. E a relação do Netanyahu com o Obama, ela foi uma das relações mais conturbadas que a gente teve de um líder israelense com um líder norte-americano desde os anos 70. Porque se bem o Obama foi o presidente que até então tinha dado o maior apoio financeiro e bélico a Israel, né, venda de armas, né, conseguiu aprovar na Câmara, no Senado,
um aumento da ajuda para Israel, né, durante os conflitos que Israel teve com o Hamas, na verdade, muito dinheiro, foi muito dinheiro, né, para preparações de guerra. Se bem o Obama teve essa posição bastante favorável a Israel, e vale a pena lembrar, de todas as votações na ONU com relação a Israel, o Obama, até a chegada do Trump ao poder, ele tinha sido o presidente norte-americano mais pró-Israel. Ele votou todas as vezes pró-Israel, com exceção de uma, sobre a qual a gente vai comentar daqui a pouquinho, se ele se absteve, né? Se bem o Obama ele foi muito pró-Israel em todos esses aspectos, ele teve os seus problemas com o Netanyahu, porque o Obama ele tinha uma mentalidade em relação ao Oriente Médio muito diferente do que é histórico nos Estados Unidos, o que é comum, lugar comum lá, né? Os Estados Unidos, eles sempre se aproveitaram das relações econômicas dos seus aliados, não tentaram se meter internamente nos regimes aqui, dos seus inimigos, sim, dos seus aliados nem tanto, né? Eles simplesmente fortaleciam. E o Obama chegou com um discurso no Egito, lá em 2009 mesmo, falando que o país chegou uma era da democracia, tinha que chegar no Oriente Médio, no mundo árabe, né? Enfim, uma onda de revolta surgiu depois dali, que a gente conheceu como Primavera Árabe, e tem muita gente, muitos historiadores, eles acham que a influência do Obama, os seus discursos, a sua política para o Oriente Médio, foram relevantes, né, e decisivos para a explosão dessas revoltas no mundo árabe, né? Aos mesmos que depois ele teve que participar militarmente, né, como na Síria, como na Líbia, teve que participar não, na verdade foi uma escolha, mas ele, enfim, os Estados Unidos optaram por participar militarmente, e basicamente esses dois países que eu citei, se a gente somar o Iraque, que a situação é um pouco mais antiga, mas é obviamente que a influência da Primavera Árabe no Iraque ela não é pequena, né, com o surgimento do ISIS, né, o Daesh, o Estado Islâmico, né? Enfim, toda essa bagunça aí que veio da Primavera Árabe, totalmente instáveis, né? A Líbia, que era um país bastante estável, o maior IDH da África, hoje é um exportador do mercado de escravos, né? Um negócio terrível. A Síria vive uma guerra civil com mais de 500 mil mortos, mais de 1 milhão de refugiados, né? Enfim, então a participação do Obama no Oriente Médio não foi muito parecida com as anteriores. Evidentemente tinha um ataque aqui, uma invasão ali, mas ela foi um pouco mais acentuada. Em relação a Israel, o Obama também tentou mudar as coisas por aqui. O Obama ele tentou forçar a barra para que tivesse negociações entre Israel e os palestinos, né? O Netanyahu, o Netanyahu, inclusive, foi obrigado pelo Obama a congelar a construção dos assentamentos durante 9 meses no início do seu mandato, né? O que foi contra a sua base, totalmente a base do Netanyahu, não gostou nem um pouco dele ter concordado com isso, foi por muita pressão do Obama. O Obama, na verdade, ele tentou aproximar os dois lados, fez reunião na Casa Branca com o Netanyahu e com o Mahmoud Abbas, tentou chegar num acordo, obviamente que sem sucesso. Netanyahu foi bastante forte, ele conseguiu enrolar o Obama, conseguiu dar voltas nele ali, né? Mas o incômodo sempre existiu, né? E o incômodo, obviamente, ele aumentou por causa da posição do Obama em relação ao enriquecimento de urânio e a produção de armas nucleares pelo Irã. O Obama, ao contrário do que queria o Netanyahu, que ele fez um acordo com o Irã, ele reduziu as sanções, acreditando numa promessa, num comprometimento do Irã, obviamente acompanhado da ida de fiscais da ONU para ver se tinha enriquecimento de urânio para a construção para a produção de armas nucleares. O Netanyahu ele queria um aumento das sanções, ele queria um endurecimento das sanções. Ele perdeu essa disputa e, obviamente, ele perdeu porque a influência dele não era tão grande assim, né? O Obama ele fez o que ele quis, não o que o Netanyahu queria, né? E o Netanyahu ele chegou a apelar para o Congresso, né? Que foi uma coisa bastante complicada, porque no seu momento foi uma atitude bastante controversa, porque ele foi fazer um discurso para o Congresso dos Estados Unidos sem pedir, na verdade, a permissão do Obama, né? Sem ter em comum um acordo. E ele fez um discurso no qual estavam presentes uma maioria de republicanos que aplaudiram muito o Netanyahu nesse discurso. Foi um discurso longo, de mais de 40 minutos, né? Que ele, enfim, no qual ele convenceu os convencidos, no caso, um pequeno número de democratas, mas o Obama ficou furioso com essa situação, porque ele se sentiu ali, naquele momento, ele sentiu que alguém passou por cima dele, né? E dali em diante a relação dos dois azedou, ela começou a ser bastante mais complicada, não a relação dos Estados Unidos com Israel, a relação do Netanyahu com o Obama, e o Obama, no seu último gesto no governo, depois que o Trump já ter vencido as eleições, nos últimos dias, ele decidiu se abster numa votação importante na ONU, se não me engano, do próprio Conselho de Segurança, que colocava limites, né, na construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Ele se absteve, foi a única votação que ele se absteve, todas as vezes ele votou a favor de Israel. Então ele fez isso ali e depois entregou o cargo para o Trump.
né? Então, a relação do Netanyahu com o Obama, ela foi uma relação bastante controversa, né? E o Joe Biden era vice do Barack Obama. Ele era o vice-presidente do Barack Obama. O Joe Biden não estava presente no discurso do Netanyahu para o Congresso americano, né? Naquela data onde ele foi tentar convencer o Congresso a votar contra o projeto do Obama de redução das sanções ao Irã em troca de um acordo. E o Trump, na verdade, ele foi o primeiro que rompeu com esse suposto equilíbrio, né? Porque ele, enfim, mudou a embaixada de lugar, ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel, ele reconheceu as colinas do Golã, tem uma questão de Israel com a Síria, não com os palestinos, mas também é uma atitude pró-Israel, né, como parte do território soberano israelense. Ele disse que os assentamentos israelenses não eram ilegais, assentamentos na Cisjordânia, e por fim ele apresentou uma proposta que ele chamou de Acordo do Século, no qual, na verdade, Israel receberia territórios muito mais vantajosos e seria atendido em suas demandas muito mais que os palestinos, né? Foi o acordo até hoje mais favorável a Israel de todos os propostos, inclusive os acordos propostos pelo Estado de Israel para os palestinos em um passado não tão distante assim, né? Então, foi uma mudança bastante grande a relação do Netanyahu com o Trump em relação ao que ele tinha com o Barack Obama, né? E o Netanyahu, inclusive, deu um discurso quando o Trump foi eleito, criticando de maneira bastante assertiva a política do Obama para com o Oriente Médio, em especial na relação com o Irã e de Israel com os palestinos. Então, Netanyahu ele tomou uma atitude que é uma atitude muito incomum em Israel, que é se aliar, né, a uma pessoa, né, a um representante do Estado norte-americano, né, e a um partido, em vez de deixar em aberto a relação de Israel com o país, né, com os Estados Unidos em si, né? O que isso quer dizer? Tanto os democratas quanto os republicanos, eles sempre disputaram a opinião pública americana para se mostrar quem era mais a favor de Israel, quem era mais pró-Israel, né? Alguns podem dizer que é por causa do lobby judaico, né? A população judaica, que representa mais ou menos 5 milhões de pessoas, é um grande número de votos, que em geral vota majoritariamente nos democratas. As fontes atuais dizem que 80% dos norte-americanos, dos judeus norte-americanos votaram no Joe Biden, mas enfim, o governo israelense ele sempre tenta ter uma ligação com os Estados Unidos que independe do partido que está no poder, né? E o que o Netanyahu fez foi se associar de maneira muito, enfim, como se diz isso, se associar demais ao Trump e aos republicanos, né? E isso envolveu críticas ao Obama, isso envolveu apoio a políticas internas e externas do Trump, que não tinham absolutamente nenhuma relação com Israel, como, por exemplo, a construção do muro que o Trump prometia na fronteira dos Estados Unidos com o México, né? O Netanyahu postou no Twitter dizendo que era uma grande ideia e que ele apoiava o Trump, que ele mesmo tinha construído um muro na fronteira com o Egito para evitar a entrada de imigrantes ilegais, e, enfim, inclusive criou uma situação de tensão, de relações diplomáticas com o México, né? Porque o que Israel tem a ver com isso? Foi uma questão super sensível para o México, e o governo israelense, enfim, dando pitaco e apoiando o governo Trump. Foi uma situação muito atípica em Israel. Não é comum, na verdade é muito incomum que o governo israelense ele se associe tanto a um líder e a um partido nos Estados Unidos, e o Netanyahu ele fez isso. Não fez tanto, né? Podemos usar como comparação, como fez o Bolsonaro, o presidente do Brasil. O Netanyahu agora, durante as eleições, não manifestou apoio à candidatura do Trump. Ele ficou quieto, ele ficou em silêncio, né? Porque ele sabe que uma possível vitória do Biden ele precisa ter boas relações com o Biden. Israel é muito dependente dos Estados Unidos. Para você chamar uma noção, em 2019, os Estados Unidos foram responsáveis por 17,8% das exportações israelenses, né? Ou seja, tudo que Israel vendeu para o mundo, 17,8% foi para os Estados Unidos. Mas só uma parte, ele não declarou apoio ao Trump, mas a foto do Twitter do Netanyahu é uma foto dele com o Trump. Só para... Não declarou apoio, mas declarou apoio. Mas assim, ele não declarou apoio à candidatura. Na verdade, ele pode dizer que, enfim, a foto dele com o Trump é ele mostrando amizade com o presidente dos Estados Unidos, que é inoportuno no momento. Ele poderia ter retirado essa foto agora, mas, enfim, o Trump ele também ele acelerou o estabelecimento das relações de Israel com o Sudão, com os Emirados Árabes, com o Bahrein, também apostando que isso pudesse dar para ele algum crédito e mais votos nas eleições agora nos Estados Unidos. A gente não sabe quanto isso pode ter influenciado ou não. Eu imagino que não teria sido decisivo, nem se ele tivesse conseguido fazer
enfim, estabelecer relações entre Israel e a Arábia Saudita, porque os eleitores que se sensibilizam com isso, em geral, já são eleitores fiéis do Trump, né, que é o público evangélico, principalmente norte-americano. Então, enfim, mas o Trump, enfim, ele deu presentes para o Netanyahu, né, até o último minuto dele, praticamente, antes das eleições. Ele conseguiu favorecer a situação do Netanyahu e dar vantagens para ele. Enfim, o Netanyahu manter essa foto, fechando de agradecimento por todo o esforço que o Trump fez para que o Netanyahu, enfim, tenha êxitos políticos e o Trump também possa usufruir desses êxitos eleitoralmente. Mas não funcionou pelo jeito, né? A CNN anunciou agora há pouco a vitória do Biden e os outros veículos de comunicação, com o passar do tempo, também foram corroborando essa informação. A gente sabe que ainda vai ter muita polêmica nos Estados Unidos. O Trump está acusando fraude, ele vai até a justiça. A gente não sabe o que vai acontecer, o que a justiça vai dizer. A gente não sabe, enfim, como essas eleições vão terminar. Mas a gente sabe que hoje, ao que tudo indica, o Biden é o vencedor, né? E aí o que a gente tem que perguntar é o que vai acontecer agora. O Biden, é verdade, ele sempre se manifestou bastante favorável a Israel nos seus discursos, né? Ele enfim, da velha guarda da política democrata, que tem uma relação muito próxima com Israel, né? Enfim, ele é, inclusive, bastante mais comprometido com a causa sionista do que o próprio Obama, que, volto a dizer, votou a favor de Israel em todas as votações da ONU, com exceção de uma que ele se absteve, né? O Obama, até o Trump, ele tinha sido o presidente dos Estados Unidos que tinha votado mais vezes a favor de Israel, mas ele tinha suas discordâncias com o Netanyahu e algumas vezes isso causou um incômodo. O Biden, eu imagino que vai ter menos que o Obama, mas ele não vai ser tão solícito ao Netanyahu como foi o Trump, né? Isso é o que a gente imagina. A gente não pode prever o futuro, a gente não tem bola de cristal, muito menos a bola de cristal do futuro do pretérito, mas a gente tem, enfim, alguns elementos que fazem com que a gente possa ter essa percepção, né, e essa perspectiva do que vai vir a acontecer, do que vai acontecer. Então, eu acho que o Netanyahu ele sai um pouco enfraquecido com essa vitória do Biden, porque ele teve êxitos, na verdade, na sua política externa. Na verdade, a grande maioria dos êxitos do Netanyahu nessa política externa, eles são fortemente dependentes de ações do Trump, né? Que são essa normalização com esses 3 países sobre os quais eu acabei de falar, que é o endurecimento das relações com o Irã, que é a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, enfim, o reconhecimento do Golan, que são atitudes que é muito difícil a gente acreditar que qualquer outro presidente nos últimos 4 anos, que não o Donald Trump, teriam tomado. E agora, com a saída do Trump, é muito difícil que o Biden ele siga com essa generosidade tão grande aos interesses do Netanyahu, não é nem de Israel, é do Netanyahu, porque nunca um primeiro-ministro israelense fez pressão para que os Estados Unidos mudassem a capital para Jerusalém. Obviamente que todos teriam gostado, de esquerda ou de direita. A capital de Israel é Jerusalém na prática, né? Israel define Jerusalém como sua capital. Mas, enfim, ou as sanções ao Irã, né, que era uma bandeira muito forte do Netanyahu. Então agora resta a gente ver o que o Netanyahu vai ter para vender de sucessos, de êxitos na sua política externa, sem ter um governo tão complacente consigo mesmo nos próximos 4 anos, né? Porque a gente sabe que a relação de Israel com os outros países do mundo ela é muito prejudicada pela relação com os palestinos, pela ocupação, pela construção de assentamentos e pela falta de negociações, a ausência total de negociações com os palestinos. E a gente sabe que, se isso não mudar, Israel tende a ficar cada vez mais isolado. E o Trump ele ofereceu uma mão muito forte para que Israel tivesse um grande parceiro, que é a maior potência do mundo. E os democratas eles preferem manter alguma distância um pouco maior em relação a Israel. Então agora resta a gente ver qual vai ser, né? Como é que o Netanyahu vai apresentar os seus próximos êxitos na política internacional, já que ele diz que Israel nunca teve tão bem na comunidade internacional, algo do que eu discordo profundamente, né? Enfim, agora com o governo democrata. Mas, enfim, a gente também precisa ver como é que vai ser esse governo democrata. Eu tenho a opinião de que ele não vai ser tão... não vai pressionar tanto Israel quanto fez o governo Obama, mas certamente ele não vai ser tão amigável ao Netanyahu como foi o governo Trump. Enfim, e isso é um ponto negativo para o Netanyahu, porque ele está muito mal acostumado depois dos últimos 4 anos.
Eu acho que uma coisa interessante que obviamente, né, vai ter uma mudança muito grande na relação, como você bem aí apontou. O que eu acho que vai acontecer é que a gente tem hoje nos Estados Unidos um país completamente dividido, né? Como a gente vê também, como você usou o Brasil também ficou assim depois das últimas eleições e das eleições anteriores também, né? Aqui em Israel a gente também sentiu muito isso nas últimas eleições. Então, e nos Estados Unidos isso é muito sério, né? Inclusive a gente ouviu, bom, quem acompanhou aí as eleições desde terça-feira viu que houve movimentos armados, né, para impedir a contagem de votos, enfim. A sociedade lá também ela está muito dividida. Então, eu acho que esse tipo de política, né, a política, vamos supor assim, Israel, perde muito espaço, né? Até porque Israel era importante para o Trump, não por uma questão ideológica ou por ele ter laços afetivos ou gostar de Israel, né? Era uma questão eleitoral, eram os eleitores evangélicos dele que gostavam dessa relação com Israel, e quanto mais essa relação se fortalecesse, melhor para o Trump. E era isso que estava acontecendo. Hoje em dia, essa relação, né, ela perde muita força, né, com a chegada do Biden. Por quê? Porque o Biden não precisa, vamos dizer assim, comprar os seus eleitores com benesses a Israel. E aí o lugar de Israel, né, dentro da política americana vai perder muito espaço. E, mais uma vez, né, eles têm muito problema interno aí para resolver, porque o Trump pode ter perdido as eleições, mas o trumpismo está aí, né? O trumpismo não some, né? Não vai sumir de uma hora para outra. A gente pode, inclusive, enfim, vai ver como é que isso vai se construir aí na política americana daqui para frente. Mas, com certeza, é uma relação que vai mudar muito. Porém, né, o Biden é muito próximo do Bibi, ele gosta muito do Bibi, mas a gente já sabe também que o Biden ele é a favor de um acordo com o Irã, né, sobre o programa nuclear. Ou seja, vai mudar alguma coisa no Oriente Médio e com certeza Israel não vai ficar aí no centro das atenções como era até agora no governo aí do Laranjinha Donald Trump. É isso. Diz aí, João, tem algo mais a acrescentar ou vamos ouvir o nosso camarada Nelsinho Boas? Podemos passar pro Nelsinho. Valeu. Fala aí, Nelsinho, manda então. Meu caro Gora, a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar também um abraço ao João, que está em frente da televisão 24 horas de modo ininterrupto, acompanhando a apuração das eleições americanas. Desde os tempos da TV Colosso, que o João não ficava tanto tempo em frente da televisão. Em frente à televisão, é isso aí. O João acompanhando voto a voto a briga entre Biden e Trump. Para quem o João torce, eu não sei. Aí perguntem para ele. Voltou o campeonato israelense, voltou tanto a Liga Ta'al, a Liga Superior, a Primeira Liga, como a Segunda Liga. Vou destacar aqui um clássico, ou mais próximo de clássico, que ocorreu na Primeira Liga Israelense, na Liga Principal, Hapoel Tel Aviv 1, Beitar Jerusalém 1, jogo de muita rivalidade, ocorreu em Tel Aviv, sem torcida, o que torna o jogo quase que em campo neutro. O Hapoel Tel Aviv saiu na frente com um gol de pênalti, depois no segundo tempo o Beitar conseguiu o empate. Um jogo bem movimentado. Lembrando que o Maccabi Petah Tikva é o líder da Primeira Liga com 9 pontos. O atual bicampeão Maccabi Tel Aviv tem apenas 2 pontos em 3 jogos. É isso aí. A vida passa e de repente a gente pode ter uma surpresa aí. O campeonato iniciando novamente, depois de uma parada de setembro até agora, 2 meses de parada praticamente. Vamos ver se o Maccabi Petah Tikva mantém ou se os cachorros grandes como o Maccabi Tel Aviv, o atual campeão, vão correr atrás para conseguir recuperar. O Maccabi Tel Aviv do goleiro Daniel Tenenbaum, ex-Flamengo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nelsinho. Obrigadão aí pela mensagem. A gente espera na semana que vem. E é isso, João. Tentamos fazer um podcast meio curtinho aí. Ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar? Ficamos por aqui mesmo. Beleza, show de bola. Valeu, João. Um grande abraço, a gente se fala. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.